Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus mais e mais seja abundante sobre a sua vida. Estamos juntos para um momento de reflexão, mas um momento para podermos ouvir a bendita palavra do Senhor. Poucos minutos nós vamos ficar juntos, mas esses minutos terão significado para você, praticamente da eternidade. Tudo que está aqui na Bíblia veio exatamente como um meio de proteção para a nossa vida. Os mandamentos de Deus são proteção, ou seja, Deus nos protege quando nós estamos pautando a nossa vida realmente com alegria, obedecendo os mandamentos do Senhor. Por isso, quando Jesus amava a palavra dele, Jesus cumpria com alegria tudo que estava aqui e ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Ao ponto dele haver dito assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o pão é que nos alimenta, é o pão que nos faz crescer, que nos dá a vida. Mas esse pão natural não traz aquilo que a palavra de Deus traz, que é exatamente aquele crescimento espiritual. Existem pessoas que do lado de fora elas podem ser quase que um gigante, mas por dentro, um anãozinho assim tão pequenininho. Nós somos o que somos do lado de dentro, não do lado de fora. E hoje eu quero tocar num dos pontos que mais tem afligido o nosso povo. Nós olhamos o povo brasileiro, tão forte, tão bonito, mas estão sendo o quê? Estragados por causa de uma coisa, um veneno, que é a bebida. O que a Bíblia fala sobre a bebida? O que ela fala sobre a bebida? O que ela fala? Ela fala muito. E ela começa até dizendo assim, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Há uma coisa tão interessante, que o prazer que o vinho pode trazer é infinitamente inferior à alegria que o Espírito Santo pode trazer ao coração da pessoa. Sabe, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E é tão bonito, eu vejo aqui em Lagoinha, são milhares de pessoas que vêm aceitando Jesus e vêm. E uma das coisas que acontece é que quando ela entrega a vida ao Senhor, de repente, ela se vê livre, porque Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E uma das coisas que Jesus liberta, na hora, é exatamente a questão da bebida. Está escrito em Provérbios 20, verso 1, diz assim, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Preste atenção. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A bebida, ninguém fica viciado na bebida da noite para o dia. Sempre começa com alguma coisa bem pequena. E outros dizem assim, não, eu bebo só socialmente. Eu bebo quando eu estou com meus amigos. Mas isso vai aumentando, vai aumentando. Você encontra um viciado na bebida, ele não ficou viciado assim da noite para o dia. Foi um processo, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E ele estraga a vida. Não apenas a vida dele, mas a vida da sua família e daqueles que estão em sua volta. Quando esse texto está escrito, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Existem pessoas que são vencidas pela bebida. É tão interessante que as propagandas mais bem feitas da televisão são propagandas de que tipo? De bebida. Bebida. Há uma incoerência tão grande, eu percebo, no nosso governo. Nós temos a lei seca, que o motorista não pode guiar o carro se ele tiver bebido. Mas por que o governo também não proíbe propagandas de bebida na televisão?
As propagandas mais insinuantes da televisão, aquelas propagandas assim que a pessoa assiste e a boca fica cheia de vontade de beber cerveja, de beber uísque e beber. São aquelas propagandas as mais bem feitas. Mas dá uma incoerência. Por que o governo não proíbe as propagandas na televisão? Há uma incoerência. Não pode dirigir, mas ao mesmo tempo deixa que a pessoa seja o quê? Tentada. E aquela pessoa que é viciada na bebida, sabe, ela passa dias bebendo. E quanta desgraça existe por causa da bebida. Quanta desgraça, quantos lares desgraçados. Quantos que foram para o cemitério por causa da bebida. Quantas crianças ficaram órfãos. Quantos lares assim completamente arrasados. Por causa de quê? Por causa da bebida. Então aqui a palavra diz, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, ou seja, a bebida destilada, a bebida assim que espuma, a pessoa assiste aquela propaganda e brota dentro dela aquele desejo, é alvoroçadora e diz assim, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Ah, mas eu nunca vou virar um bêbado, eu nunca vou... Não é assim. Você encontra um viciado na bebida, ele não ficou viciado da noite para o dia, não. É um processo. Quantos pais, os filhos crescem vendo o pai bebendo, a mãe bebendo. E os pais, que autoridade vão ter para falar para os filhos que eles não devem beber? Incoerência. A palavra de Deus está dizendo, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Se você quer ser sábio, evite. Tire da sua casa toda bebida. Eu tenho visto aqui em Lagoinha as pessoas convertem, tem um móvel em casa chamado barzinho, acabam com aquilo. Eu lembro de um irmão que tinha, não sei, ele tinha uma adega assim de uísque, mas era uma fortuna aquilo. No dia que ele converteu, poucos dias depois, ele derramou tudo aquilo no esgoto. Acho que os ratos ficaram bêbados até hoje. Mas, ou seja, ficou livre daquilo, pôde viver a vida. Quem sabe você é alguém que está sendo amarrado pela bebida. Pouco a pouco vai sendo enlaçado por ela. Pouco a pouco. Mas seja radical. Seguir a Jesus é tudo ou é nada. Por isso que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz é a vontade de Deus. Ame a vontade dEle. Siga e você vai experimentar viver a verdadeira vida. E Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre para poder dizer, eu posso não beber. Isso que faz e vai fazer na sua geração toda a diferença. Nós queremos conversar com você sobre isso. Ligue para nós, 3429-9550. Estamos aqui em Belo Horizonte. Pode ligar. Queremos ouvir você, orar com você, orar por alguém que você conhece que está viciado na bebida. Queremos mostrar que é o caminho. E o caminho da libertação é um só, é Jesus. Só Jesus para poder quebrar todas essas cadeias e deixar a pessoa totalmente livre, mudada. E o prazer dele vai ser um prazer tão diferente, como Jesus está escrito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde gera contenda. Mas a palavra diz, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é tão diferente ficar cheio do Espírito Santo, sabe? É diferente do que viver simplesmente amarrado pelo mundo. E amanhã, se o Senhor permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para o seu coração. Até lá, em nome de Jesus. Amém.